Galera, mais um Security Talks aqui, já preparando o ambiente para o nosso Security Talks presencial de 2026. É isso aí. Né? Já começamos aqui com a nossa primeira participação aqui do Diego da Colgate, grande conhecido nosso, que nos prestigia também nos nossos eventos. Estamos juntos aqui hoje no Ogen Camp, esse evento fantástico. Tá eu e o nosso querido Bruno Carvalho aqui. Fala aí, Bruno. Show de bola, Mário. Diego, mais uma vez, obrigado por estar participando conosco aqui. E assim, a gente está muito animado com o Security Talks que vem aí em 2026. Tem muita coisa bacana, muita novidade. E eu queria saber de você aí, Diego. Fala um pouco aí da sua história, fala um pouco de onde você vem e um pouco aí do que você tem feito. Bacana. Bom, pessoal, primeiro, boa tarde, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, Mário e Bruno, todo o time da Avantia também, que eu gosto muito, né? Há bastante tempo já a gente se conhece, estava falando desde 2017, quando eu tive o primeiro contato. A Avantia tem muito mais tempo, mas eu tive meu primeiro contato em 2017, ainda trabalhando na Beneficência Portuguesa, né? Eu sou um gestor novo no mercado e hoje estou na liderança do time de segurança e na coordenação de BCP e gerenciamento de crise da Colgate-Palmolive. Legal. Mas passei por outras grandes marcas, né, como a PepsiCo, a Coca-Cola FEMSA, o Hospital Beneficência Portuguesa, trabalhei no Porto, já trabalhei com consultoria na Pinkerton, trabalhei em escola de formação de vigilante e sou oriundo das Forças Armadas, né? Fui aspirante de infantaria de 2005 lá em São Vicente. Então, meu background é segurança. Antes disso, fui bancário, porque eu fiz administração de empresa, então fiz estágio em banco, né? Então, mas a parte que me pegou mesmo é a proteção de pessoas, continuidade do negócio, é o que eu mais gosto de fazer e realmente o Ogen Camp aqui tá demais, tá muito bacana. Tá bem legal mesmo. A gente tem que dar parabéns para todo mundo que tá na organização, para os apoiadores também, né, os patrocinadores, a Avantia que tá junto nesses projetos sempre de crescimento, envolvimento da comunidade, tá muito bacana. E o lugar é fantástico, né? Pô, cara, eu não sei se é trabalho, não sei se é evento, não sei se é férias. Que lugar um pouquinho fantástico. de tudo, né? O pessoal aqui foi realmente fantástico. Quando a gente olha para a função de vocês, né, que está por trás dessa inteligência que vai desde do orgânico até a questão de tecnologia, né? Eu percebo isso em algumas empresas, né? Como é que você conseguiu, num curto espaço de tempo, que você está lá há 3 anos, engajar a empresa como um todo e colocar tanta coisa para rodar como você colocou? Né? Porque não dá para fazer isso sozinho, né? Chegar lá com uma ideia na cabeça. A gente sabe que tem que justificar orçamento, tem que pedir orçamento pro outro ano, né? Tem que criar justificativa para isso tudo. Isso vai para uma aprovação às vezes de fora, que demora para vir, aquele negócio todo. Mas você construiu bastante coisa lá em 3 anos, né? Como é que você vê, né, a participação e o interesse da empresa, né, nas ideias que foram colocadas para que isso fosse dessa forma? E o que você construiu lá dentro, né, que engajou realmente a empresa, a equipe, todo mundo a chegar num resultado tão rápido assim? Pô, legal. Acho que eu tive uma missão de desenvolver de novo um departamento e... Você chegou lá, não tava... Como é que tava assim, mais ou menos? Cara, tinha acabado de terminar um legado, porque meu antecessor, ele estava aposentando, e a gente tinha outras pessoas do time que também estavam aposentando. Então foi uma oportunidade de reconstruir uma história, né? De reconstruir uma nova segurança dentro da empresa. Poxa, eu sempre tive um pouco de um perfil meio criativo. E eu errei muito, né? Ao longo da minha carreira. Estou completando agora 20 anos de carreira na segurança privada. Eu errei demais. Durante essa jornada toda, eu não era o líder principal, né, o que tinha poder de decisão. E eu tentava muitas vezes influenciar meus líderes. Algumas vezes eu tinha uma resposta negativa e eu ficava frustrado porque eu sabia que poderia dar certo. Outras vezes eu não sabia se ia dar certo ou não. Então era prudente realmente me dar uma resposta negativa com falta de elementos para provar aquilo. E outras vezes que eu tive positivo, deu certo. Outras vezes deu errado. Então acho que foi uma série de tentativas e erros. Mas eu sempre quis essa posição da pessoa que pode, não, eu vou fazer isso. Eu tenho a última resposta dentro do meu departamento. Eu vou enfrentar diretamente os desafios para isso. Eu sempre quis essa posição. Quando ela aconteceu, que foi agora, eu tive uma sorte que me deixou um pouco com medo. Que era o seguinte, muito incentivo
da empresa, e eu não vou dizer uma carta branca porque outras pessoas estavam envolvidas na decisão, mas assim, o incentivo de você quer, faz, você quer, faz, e aí pra mim foi onde deu medo, porque eu sempre, sabe aquele cara que sempre pede, aí quando você, e sempre tem um não, aí quando você pede alguém fala assim, fala, ih caramba, ferrou, e agora eu tenho que fazer. Eu lembro até na construção do nosso SOC, quando eu fui apresentar pro nosso presidente aqui no Brasil, eu falei, olha, eu quero construir isso. Ele falou assim, você tem grana? Eu falei, tenho. Ele falou assim, ó, então faz. Na hora que ele falou, então faz, eu falei, ferrou. Agora tem que fazer. Eu cheguei até essa fase eu tava aqui, esperando né? um embate ali, mas por quê? Mas prova. Não, vamos falar semana que vem. Eu tava esperando um embate e foi assim, faz. Falei, cara, agora eu vou ter que fazer. Vai ter que sair daquele videozinho 3D que eu fiz, né? Com meus parceiros. Vai ter que virar uma realidade. Pô, mas ao mesmo tempo que eu criei medo, a empresa, ela tem dentro do valor dela, que é encorajar. Então, eu também fui muito encorajado, e encorajar é você fazer aquilo que você tem vontade com responsabilidade. Pô, tem um time fantástico, parceiros fantásticos, e aí, falei, pessoal, fui lá e vendi isso aqui que é um sonho, que é uma coisa que vai ser positivo para todo mundo. Agora temos um problema. Fazer isso acontecer, e eu preciso do engajamento de todo mundo. Então, primeiro, engajamento forte do time de segurança. 2, dos nossos parceiros. 3, como a gente cria sinergia com a empresa, visibilidade para a empresa, porque eu tinha uma missão de sofisticar a segurança por algo que era mais modesto e que funcionava muito bem até aquele momento. Só que teve uma mudança de chave, ó, agora a gente não quer ser mais tão modesto, a gente é sofisticado, mas a comunidade interna não tinha muita referência. Então, como eu não vou transbordar o copo, né? Vou manter a água dentro do copo do jeito que todo mundo quer. Então, a gente teve que aproximar da empresa, entendendo um pouco mais o nosso próprio business. Né? Em que momento a gente estava dentro do crescimento orgânico, por exemplo. Em que momento a gente estava em lançamento de produto. Em que momento a gente estava num produto que vai ser descontinuado. Para que a gente pudesse ter um pouco mais de sinergia dentro daquilo que a gente entendia como solução, né? Pô, é solução? O nome é solução que a gente vai dar? Então tem que ser bom para todo mundo. Todo mundo tem que reconhecer como solução, como algo confortável, como algo amistoso. Se a solução é isso, né? Então você tem que criar essas sensações diversas aí na comunidade, né, interna. É bem interessante, pegando o gancho do que você está falando, né? Lembrando que a gente está aqui no Open Camp e parabéns pelo painel, foi muito bacana. E pegando o gancho dessa questão do painel, né? Você apresentou um dos projetos, digamos, eu diria assim, que um dos projetos mais estruturados de utilização de drones, né, em várias unidades, né, da Colgate. É muito bacana na questão de você teve a sensibilidade de colocar de uma forma que você engajasse toda a empresa nesse projeto. Eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto de drones. Como é que foi, como é que começou e quais são os resultados que você vem tendo com esse grande projeto e um grande case de sucesso. Né? Poxa, legal. Obrigado aí pelo feedback sobre o painel, né? Acho que o time todo que estava no painel ali mandou muito bem, né? Operações bem complexas, né? Aeroporto, muito bacana. Rodovia, cara, é um negócio muito complexo. A nossa operação ela é mais controlada, né? Ela é menos complexa do que as dos colegas que estavam lá. Só que não é porque ela é controlada que eu não tenho a necessidade de ter um monitoramento mais sofisticado. O primeiro ponto nosso lá foi entender se aquele refinamento da nossa operação ele era necessário, né? Se ele era fundamental ou se ele era impertinente naquele momento. E quando a gente teve uma primeira provocação, ele era impertinente, porque a gente não tinha muito processo estabilizado. Então a gente tinha que primeiro cuidar do arroz com feijão para depois ter um refinamento. Então foi uma coisa que a gente entendeu e o drone estava mirado lá. Uma hora esse negócio aí vai... Quando chegar na vez dele, eu penso para que ele vai me servir. Aí a gente começou a entender como que os drones poderiam servir não somente a segurança. Cara, como eu ganho força para fazer um projeto na empresa? Ele não pode servir somente a mim. Ele tem que servir a todo. Até quando ele serve só a segurança, tem que ser para proteger todo mundo. Mas por que ele não pode atender todos outros departamentos? Aí a gente começou a entender que, tem manutenção que faz inspeção em telhado, em caldeira, tem bombeiro que sobe a escada lá, não sei quantos metros, para fazer uma inspeção simples, um checklist simples. Cara, e se essa galera... Manutenção de telhado. Telhado. E você atua não só na segurança, mas no processo em si, né? Em vários processos. Não precisa mais fazer linha de vida, não precisa fazer um monte de coisa. Cara, e se a gente vai voar 24 horas? Não. Então, quando a gente não estiver voando, a gente tá fazendo o quê? Tá parado. Mas se a gente compartilhasse o voo? Como assim? A gente faz
um sistema para as pessoas requisitarem voos para nós. E a gente passa a atender outros departamentos. Já é uma área suporte, segurança, vamos suportar com esse recurso. Pô, isso é uma coisa que a gente pode fazer. O que mais? Pô, a gente tem um evento. E se a gente tirasse foto, filmar, para todo mundo... Pô, é legal também. E se a gente apoiasse a comunidade no entorno fabril? A gente teve um princípio de incêndio num vizinho, a gente subiu o nosso drone e filmou tudo lá, cara. Pra ver para que sentido tava a fumaça, se tava maior do que a gente tava vendo. Legal. E porque acontece no vizinho, é uma questão de tempo para acontecer na tua casa. É, claro. Então a gente começou a entender, pô, vai ter serventia. Cara, mas e o ROI? Né? Retorno sobre o investimento. Cara, isso aí tem que dar um dinheiro de volta para a empresa. E aí eu gosto de pensar o seguinte, a gente tem um paradigma que ROI é só em grana. Mas se a gente pega lá, retorno sobre o investimento. O retorno sobre o investimento não necessariamente é só a grana. É o próprio benefício do investimento, pô. Sim, claro. Você concorda comigo? Eu quero ter um monitoramento aéreo. Eu coloco um drone. Eu tenho monitoramento aéreo? Tenho. Eu tenho um retorno sobre o meu investimento. Sim. Então a gente começou a pensar... Esse caso mesmo que você colocou, né, da questão do incêndio, né? A questão de urbanidade, a questão de gerar essa urbanidade dentro do meio, isso é importantíssimo, né? Na POC do projeto, na prova de conceito do projeto, a gente estava fazendo o voo e já pegamos um princípio de incêndio na mata densa no entorno da nossa fábrica. Só ali eu já falei, cara, vendi. Vendi o projeto que poderia chegar, já aciona o time de bombeiro, vai lá e mitiga ali, extingue aquele princípio de incêndio que o vigilante não teria capacidade de enxergar, que estava na mata densa por trás da densidade que ele conseguia enxergar. Isso é muito bom. Então a gente começou a ver outras serventias que não só para patrulhamento aéreo, entendeu? Então, isso foi uma coisa, mas legal. Isso para nós é muito bonito. Só que o negócio ele precisa acontecer sem ficar preocupado que existem riscos, né? Então, como que eu consolido força? Como que eu trago simpatia das pessoas para apoiar esse projeto, para ser um projeto de valor? A gente fala tanto em cadeia de valor. Como faço ser um projeto de valor? Isso. E aí a gente pensou que a gente poderia transformar a zona de pouso e decolagem, já tinha um tapete, né, que era bem legal. Eu falei, não, mas só esse tapete aí não tá legal. A gente precisa fazer um cercado em volta e colocar um totem. Pô, legal, vamos fazer um totem e colocar. Mas peraí, se a gente desse o nome dos nossos produtos para essa operação. Para a base ali, né? Para nossa operação. Pô, mas qual o nome? Pô, vamos eleger aqui, vamos ver o que vai ser. Então, a gente buscou as cores de cada marca e o nome de produtos para dar para a operação. Então, a gente colocou um pouco da nossa característica. Então, a nossa operação, cada drone tem o nome de Força Aérea 1, 2 e 3. E a gente, no Força Aérea 1, 2 e 3, colocou o nome de um produto com as cores conectadas, né? Porque isso fala, poxa, olha quem tá voando. Pô, essa marca tá voando. Esse produto tá voando. Muito legal, cara, muito legal. Né? Muito legal. E a gente fez essa analogia, né? Que a gente tem, né, como slogan lá, proteção ativa 24 horas. Então, né? Totalmente. E a gente colocou lá. Operação Total Drones. Proteção, que é o que fazemos ativa 24 horas. Então, isso deu uma sinergia muito bacana com o movimento do negócio. Foi muito legal. Óbvio. Nós somos uma empresa que o marketing é muito forte. Então isso deu também pra gente uma oportunidade de explorar. Tem empresas que isso não é tão latente, né? Mas deu oportunidade pra gente aprender com isso e futuramente, aqui ou em outros lugares, a gente tem um caminho a ser seguido, né? Acho que isso... E aí isso foi no drone, mas todas as operações que a gente faz, a gente busca dar um nome, colocar isso em sinergia, porque traz simpatia, traz leveza, traz sensação que tá indo no mesmo sentido, né? Então isso é bem interessante. Eu não tenho dúvida que isso é um grande case de sucesso, né? A gente ficou realmente muito admirado com a solução e com a forma como foi feito. Diego, diz pra gente, o que é que você vislumbra para o futuro, né? Depois de um projeto, de um case de sucesso como esse, levando em consideração as possibilidades de análise inteligente de vídeo, automação, possibilidade de agregar no drone, né, várias tecnologias possíveis hoje, né, não só como câmera térmica, como análise de vídeo inteligente, para reconhecimento eventualmente de pessoas e de veículos. O que é que tu estás pensando, né, para o futuro? O que é que você visualiza aí, se isso já está, né, em mente aí uma ampliação desse projeto? O que é que tu pode dizer para a gente disso aí? A operação flat, vamos falar assim, dos nossos drones, né? O que a gente se propõe a fazer, que são rondas preventivas,
A gente tem a força de ação rápida, que é quando algo acontece fora do horário das rondas do drone, a gente lança o drone rapidamente para fazer a primeira identificação do problema. Perfeito. A gente tem apoio, suporte, né, a outras áreas do negócio e a forças law enforcement, né, a Secretaria de Segurança Pública, porque é o interesse nosso manutenir aquela nossa região. Perfeito. E aos vizinhos. Mas a gente pode sim evoluir, ser mais maduro nas questões de analíticos dentro da nossa plataforma. Né? É um caminho que a gente tem que seguir ainda, por alguns condicionantes ali. Claro. E eu sou um adepto à tecnologia recentemente, faz entre 5 e 7 anos que eu tenho me envolvido mais por tecnologia. Porém, independente da tecnologia, eu acho que todo o primeiro passo tem que ser analógico. Porque senão a pessoa não entende como sofisticar a tecnologia, ela não sabe o processo, base, né? Precisa ter a base. Perfeito. Então a gente vai fazer o BI, por exemplo, eu fico fazendo, o primeiro desenho é no papel. O Gustavo, que mexe no nosso BI, ele sabe, eu mando, quando eu quero um storytelling do BI, eu desenho ali, né? E mando pra ele. E aí ele entende, pô, chefe, isso aqui não dá pra mudar e tal, não sei o que lá. Aí depois eu vou pra planilha Excel e eu faço muitos processos como parece um retrabalho, como redundância. Porque quando dá um erro no BI, você volta, você sabe onde foi a planilha, ou como ela estava construída, você já sabe. Então o processo do nosso drone tem voo autônomo, tem voo manual, legal, e a gente tem 5 operações, digamos assim. Isso tá maduro? Isso tá legal? Beleza, então, poxa, vamos parar de perder tempo nesse CPTED que nós fazemos visual. Então o pessoal precisa saber o que é CPTED. Precisa saber perímetro, vegetação, acúmulo de pessoas. Eu quero que eles apliquem a metodologia visual para quando a gente tiver que fazer um novo parâmetro analítico, ele vai saber o que programar. Não vai precisar me consultar. Sim. Então, perfeito. O próximo passo de amadurecimento, sofisticação dentro da nossa plataforma é não precisar mais do meu analista ficar fazendo o CPTED visual e anotando e a gente colocar isso dentro do analítico. E eu acho que é por isso que muita coisa, pelo menos é da minha experiência, né? Eu acho que é por isso que muita coisa dentro do nosso processo, ele funciona, cara. Porque a gente não vai direto para a marcha 5 da Ferrari sem passar a 1, a 2, a 3, parte por parte. Eu quero que a pessoa se torne perita na matéria antes de ter a facilidade que o recurso entrega. Então, mas você sabe que... Bom, a gente tá, né? O Bruno tá 27 anos nesse mercado, eu tô na Avante há 11 anos. Eu e o Tiátio, né? Abraço aí, hein, Tiátio. A gente tá junto lá há 11 anos e desde o começo a gente trabalha com essa questão de qualificar muito bem e entender muito bem, né? O pessoal fala dor do cliente, né? Mas entender exatamente ali o que pega, né? E não foi uma nem duas vezes onde a gente já foi chamado por clientes, né? Em algum lugar para poder fazer uma aplicação de um projeto de inteligência artificial e a gente conversar com o cliente e dizer, falei, cara, você precisa estudar o teu processo primeiro. Exato. Né? Porque a inteligência artificial, né, os analíticos e tudo mais, eles funcionam para onde já existe um processo, onde você vai detectar uma quebra de alguma regra, né, de algum processo que aqui já está pré-definido. Então, às vezes chamaram a gente uma vez, né, para ver um processo de um galpão logístico onde ele tinha problemas de desvio de doca, de material de uma doca para outra, né, e tudo. Quando a gente chegou lá, a gente viu que não tinha segmentação de doca, ele tinha material crítico nas docas e tudo. A gente falou assim, cara, se você vai colocar análise de vídeo para fazer alguma coisa que você já sabe que acontece, né, então é interessante você revisitar isso daí. Então a gente tem esse cuidado também, né. E uma outra coisa também que a gente cuida bem, às vezes já aconteceu também da gente chegar num cliente muito grande e esse cliente pedir pra gente, vem aqui, eu preciso trocar todas as minhas câmeras que eu tô com um problema muito grande aqui, né? E a gente entendeu que naquele momento a gente não ia ser competitivo se a gente entrasse só nisso. Então a gente fez uma análise bem crítica com ele do que estava acontecendo, né? E no final das contas a gente entendeu que o problema que ele tinha era numa área específica, né? E que se ali a gente apresentasse para ele um projeto de inteligência artificial para aquela área específica, ele não precisaria gastar todo aquele dinheiro que ele queria para trocar todos os equipamentos e a gente poderia resolver aquele problema dele naquele momento utilizando inteligência artificial. Né? Que é o que você falou, antes de você partir para a tecnologia, você falou, né? Tenho que trabalhar aqui o dever de casa, arrumar meus processos e tudo mais, para depois você poder partir para a tecnologia. Você tem que saber por que você tem luz. Né? Porque quando eu era criança, eu apertava o botão e a luz acendia. Só que aí eu começo a entender que para a luz acender, meu pai teve que pagar o boleto. Para o boleto ser gerado,
tem alguém que gerou o boleto, que mediu a luz da minha casa, mandou para lá. E pro meu pai pagar o boleto, ele teve que trabalhar. Ele teve que ser contratado, ele teve que estudar. Então, tem um processo antes de você ter o resultado final. Exatamente. E eu vejo isso muitas vezes, por exemplo, e muita gente querendo criticar plataformas e tecnologias pelo resultado que ela dá sem ela conhecer o processo. Quando você conhece o processo, você é mais justo com o seu parceiro de negócio, porque você sabe... Tudo bem, não justifica às vezes o problema, mas você consegue pegar leve, você consegue entender, participar do processo de resolução, porque você sabe que existe um processo. Por exemplo, processo de solução de gerenciamento de tarefa. Aí dá uma falha que acontece no sistema, as pessoas ficam bravas, ficam nervosas. Só que o cara não sabe fazer uma matriz de Eisenhower no papel, não sabe priorizar a tarefa no papel, não sabe fazer checklist de processo de uma etapa que ele tem que fazer. Porque antes da ferramenta te falar o que você tem que fazer, você tem que saber o sistema e a metodologia que você vai utilizar dentro da ferramenta. E assim, tem gente que não consegue usar um Trello para colocar, não sabe como sistematizar o que é prioridade e o que não é, eu alinho com quem, né? O que é crise, o que é urgente, o que é importante, o que eu tenho que eliminar ou delegar. Coisas básicas. E aí acaba colocando tudo na prioridade. Coloca tudo como prioridade e, pior, acaba criticando um sistema que não está dando o resultado que ele quer porque ele não sabe pedir o que ele quer. Né? Então, como eu também já trabalhei com prestação de serviço, eu identificava que alguns clientes, eles têm o desejo final e eles te pedem tudo errado, porque ele não sabe o processo. Então você tem que ajudar, inclusive, o teu cliente, o teu stakeholder, inclusive, o teu time, a entender o que ele precisa pedir para ter aquele processo final. Né? Eu acredito muito nessa linha de processo. Desculpa, pode ir, Bruno. É muito interessante o que o Mário falou, e você, né, completou, me lembrou de um projeto que você não precisa necessariamente em determinados momentos ter uma tecnologia da NASA. Às vezes você tem a junção de pequenas tecnologias, você consegue ter um resultado muito efetivo. E é muito isso que você falou, né? Para eu ter um analítico, eu preciso pelo menos ter um meio, né? Uma boa câmera, com uma boa imagem, com uma boa resolução, para que eu possa pensar no próximo passo, que seria a análise inteligente de vídeo. Se eu não tiver o meio, eu não vou conseguir ter uma boa análise inteligente de vídeo. E o projeto, né, que a gente ganhou e implantou, que é bastante interessante, ele envolve a integração de radares, sonofletores e câmeras. Esses três. A gente conseguiu diminuir em mais de 60% os casos de furto. Por quê? O cliente ele tinha áreas imensas, múltiplas áreas grandes, onde normalmente o perímetro era com cercas e era muito fácil a pessoa pular para fazer furtos. E a gente, com o radar integrado com a câmera e a sonorização para identificar e falar com a pessoa que ela foi identificada, né, naquele ponto que era proibido a entrada, a gente passou a diminuir esses eventos. Então, para você ver que a junção de pequenas tecnologias, seja um pouco mais sofisticada ou menos sofisticadas, que aí é que está o segredo, é o resultado. É o que você falou. O que é que eu quero? Eu quero a luz, eu quero a iluminação. Para ter iluminação, eu tenho que ter infraestrutura, eu tenho que ter o quadro, eu tenho que ter o disjuntor, eu tenho que ter um monte de coisa, além disso, pagar a conta. Que é o que ele falou. Então, isso aqui é um milagre, é divino. É divino. Então, esse projeto, a junção de algumas tecnologias fez com que, de fato, o cliente tivesse um resultado de diminuição de furto, né, de ganho real, de diminuição de perdas. Esse é o grande segredo. Tem um caso interessante. A gente montou um CCO para uma empresa uma vez, né? E a gente provia todo o serviço para ele. Tinha o pessoal que operava, era nosso. A gente montou todas as telas, né? Os servidores e tudo, as conexões, e fazia o monitoramento de algumas lojas. Era uma unidade dentro do cliente mesmo. E esse cliente, ele media, um cliente de varejo, ele media as vendas dele, né? E aí tem as campanhas que o varejo faz, né? Essa semana é a semana do... Pô, não vou falar o que é aqui exatamente, mas essa semana tem uma campanha específica do tênis preto. Produto... E do boné branco. Aí, para vender o boné branco naquela semana, ele tinha que colocar os banners, né? E botar as campanhas, dizendo, essa semana o boné branco tem 35% de desconto se você levar 3, essas coisas assim. E aí o que aconteceu? Eles acompanhando a venda das lojas, eles viam que uma determinada loja não vendia, não estava crescendo a venda do boné branco, né?
Aí o que eles fizeram? Eles foram na central de monitoramento de segurança para olhar na loja e ver o que estava acontecendo. Quando eles chegaram lá e foram analisar as imagens, eles viram que todo o material de campanha daquela promoção não tinha sido instalado pelo gerente da loja. Aí a gente instalou o áudio bidirecional para eles falarem direto com a administração da loja, independente de telefone. Então eles poderiam, da central, acionar a gerente da loja na sala da gerência sem precisar de telefone e nada. Então eles acionaram a gerente e falaram assim, viu, Dona Maria, você acabou esquecendo de colocar os banners da promoção. Aí ela falou, me esqueci mesmo, que cheguei aqui, tinha um problema e coisa e tal. Aí ela foi, preparou o material, a gente viu quando ela fez, ela colocou todos os banners da promoção, daqui a pouco as vendas começaram a subir naquela loja lá. Então assim, você vê como você pode sim, né, utilizar um projeto de segurança, né, e trazer a quantidade de... Você falou assim, pô, o que eu vou fazer com o drone parado? Né? O que eu faço com a central de segurança no momento em que ela não está vendo um desvio de segurança? Exatamente né? isso. Que tipo de informação que eu coleto ali que eu posso compartilhar com outras áreas da empresa e gerar valor para outras áreas da empresa? O exemplo do incêndio, né? Exemplo do incêndio. Eu acho que o caminho que a gente está tomando agora, de alguns anos para cá, os gestores de segurança, é pensar diferente mesmo, porque eu gosto de segurança. Eu gosto da marca, eu gosto da tecnologia, eu acho fantástico, eu gosto disso tudo. Às vezes o negócio só quer sentir a sensação de segurança. Aí você chega com, sabe, uma vontade ali para contar alguma coisa, isso, cara, não tem o mesmo impacto para as mesmas pessoas. Verdade. Então você precisa vestir uma roupa naquela solução que é atrativo para quem está dentro, que as pessoas vão aceitar como algo que agrega, não como um custo, não como um trabalho novo para ser feito, um projeto que alguém vai ter que dar atenção. Então você tem que aprender a liderar o projeto, eu gosto de falar end-to-end, né? Sim. Liderar o projeto ponta a ponta, da ideia, da viabilidade da ideia, da concepção, do planejamento, da execução, a operação monitorada até a maturidade e continuar no PDCA. E o resultado. E o resultado. Então, se você aprende a fazer isso tudo, facilita, porque tem muita gente que pergunta assim, ao longo da minha carreira, mas que trabalho que eu vou ter dentro disso aí? Aí se você fala, pô, precisa... já complicou. Eu falo assim, não, só quero que eu vou te apresentar mês só para você ver. Ah, beleza, quanto tempo? Não, 5 minutos. Então, quando você começa a entender um pouquinho de tudo, né? E ter a ajuda do próprio time, ter um time treinado, essas coisas, elas facilitam. No final das contas, a segurança tem que ser leve para todo mundo. Ninguém quer olhar para a cara do segurança, né? Me colocando como essa... Ninguém quer olhar para a cara do segurança e ver o segurança assim, ó, bufando, com medo, com um semblante que tudo tá muito pesado, né? É verdade. A gente costuma dizer, né, que o sistema de vídeo monitoramento ele deixou de ser um ente passivo na rede, né? Ou seja, aconteceu um evento, você vai lá, pega a imagem e vai resolver o que aconteceu de uma semana para trás. Não. Isso é coisa do passado. Né? Hoje você tem que atuar no momento que está acontecendo. E para isso, a imagem é uma das principais aliadas, né, nesse processo. A gente tem um projeto muito bacana, né, que é um projeto que a imagem é utilizada especificamente para o processo. Então, a empresa ela precisa disponibilizar imagens de algumas informações em tempo real, por exemplo, para a Receita Federal. Então, o objetivo ali não é segurança, mas aquela imagem ela vai prover a continuidade de serviço daquela empresa, porque se ela não disponibilizar a imagem 24/7, quando a Receita Federal quiser fazer uma auditoria... Receita alfandegada, né? Receita alfandegada. Em ZPEs, em zonas de processamento e exportação... Existe um controle muito grande. Então, eu acho bacana isso porque nos nossos projetos, em especial, a gente encara o ponto de imagem, ou seja, qualquer dispositivo de segurança eletrônica, como um ponto de telecomunicações. Então, eu sei se aquilo está funcionando ou se ele parou em tempo real. Não é verdade, Mário? Isso aí. Então, a gente tem uma preocupação muito disso com a continuidade do projeto, com a continuidade do serviço. Né? Para... a gente evitar aquele tipo de coisa que acontecia no passado, né? Vai buscar as imagens, quando chega lá, cadê? Então, isso é muito sério, isso é muito importante. Eu tive uma passagem rápida no Porto e eu lembro disso, exatamente o que você está falando. Dentro do recinto alfandegado ali, né, no terminal tem o fiel depositário, que é o responsável por aquele setor. Isso. E assim, Receita manda dia tal, hora tal, container
X na vaga tal e a câmera tem que estar ali e abre para fazer a inspeção, né? Isso. É um processo muito refinado. Nós somos homologados, né? Nós fomos homologados em alguns projetos de postos nesse sentido. Temos alguns postos instalados e realmente eles são muito exigentes nesse sentido. Até porque o objetivo é realmente evitar qualquer tipo de não conformidade em relação à legislação, né? Que é muito, muito forte. Uma outra coisa interessante, cara, você falou sobre essa questão do fim a fim, né? Chegar até o PDCA e tudo mais. Uma outra coisa muito importante que eu vejo que vocês têm, né, hoje, ainda mais hoje, uma vez que você, no primeiro momento, você pode fazer uma apresentação e dizer o seguinte: se eu tiver esse investimento, eu vou mitigar esses problemas que vão trazer uma redução de tanto de custo para a empresa ou que vão, né, não vão deixar com que a gente tenha esses gastos no futuro com a queima da mata ou alguma coisa assim, né, destruição de uma área de preservação ambiental ou qualquer coisa desse tipo, ou uma invasão que possa parar a produção e tudo mais. E é interessante, cara, eu já vi isso algumas vezes, você montar um projeto como esse seu, por exemplo, de sucesso, e você conseguir realmente entregar tudo isso. Só que durante esse período, 5 anos, 3 anos, você tem que mostrar que está acontecendo. Senão daqui a pouco não acontece. Mano, passou 5 anos sem acontecer nada, eu não tive problema, tá todo mundo dormindo tranquilo, que esse é para nós o objetivo final do negócio, é que ninguém seja acordado de madrugada com alguma coisa que precisa resolver. Né? Então você conseguiu, né, justificar, mas você precisa mostrar aquilo ali, né? Você precisa gerar os indicadores necessários dizendo, né? Fala, olha, com essas ações e com esse resultado, esse mês a gente conseguiu mitigar esse tipo de ação, né? A gente conseguiu prevenir isso. Então, assim, é importante isso também, né? Nesse final do negócio, você poder realmente mostrar isso daí, para que em algum momento alguém a gente fale assim, pô, e acontece, né? Alguém vira e fala assim, pô, por que eu investi um tanto de dinheiro nisso daqui se não acontece nada? Mas não acontece nada justamente porque nós investimos esse monte de dinheiro. E mostrar isso é importante também, né? Acho que hoje em dia o gestor de segurança, ele tem que ter uma mentalidade de inteligência, que é o departamento de segurança. Hoje, para a maioria das empresas, ele só presta serviço. Mas a gente também tem que começar a entregar produtos. Porque muitas vezes o produto ele tem mais valor que o serviço. Por onde eu quero chegar? Um serviço que o objetivo dele é que nada aconteça, ele perde valor. Porque você não está vendo as coisas acontecerem de fato. É o que você está falando. É isso. Você tem uma diarista na sua casa, ou um diarista, que todo dia lá faz a faxina, se acostuma com aquele ambiente limpo, você para de dar parabéns. Porque tá limpo. Mas se você pega sujo, você reclama. Agora, se esse diarista chega todo um dia especial, ou a cada semana, ou a cada final do mês, ele te entrega um saquinho com um cheirinho, você começa a dar valor para aquilo, porque você está ganhando um produto. Então, o profissional de segurança, ele precisa também começar a envelopar isso, cara. as entregas dele. O serviço está estático? Quais são os indicadores de exercício de ronda, de relatórios, de treinamentos? Porque você faz um relatório e faz uma entrega, um close report, um relatório fechado, de tudo que você fez para que aquele serviço, para que realmente aquele serviço. Então, o serviço é a segurança e o produto é o relatório final. As operações que você tem que entregar um produto, tem que entregar. O sistema de inteligência, ele fala muito sobre isso, né? Produzir conhecimento, ter produtos de prateleira. Então, você entrega um relatório de inteligência, esse relatório ele é um produto fabricado. Você tem uma curadoria de propriedade intelectual que vai para IA, isso é um outro produto que eu tenho aqui que eu vou incrementando com mais propriedades intelectuais. Boa. Então, eu enxergo que algumas pessoas têm essa visão, né, de produzir. Produzir o quê? Eu faço produtos de qualidade. E aí a gente tem, para qualidade tem que ter metodologia, processo, aí você tem qualidade no seu produto. A gente tem feito bastante coisa lá no nosso SOC, o Paul Noyori, que é o nosso supervisor do SOC, é um cara sensacional, leal, inteligentíssimo, e a gente fala muito sobre isso. Cara, tudo que a gente faz aqui, para ir para o nosso stakeholder, para ir para o nosso cliente, ou para a gente começar a divulgar que a gente faz bem, tem que ter metodologia, processo e a qualidade. Tem a metodologia, tá dentro do processo, a gente vai avaliar se tá no formato, e fala, tem qualidade, pode sair da prateleira, pode virar um produto. Muito bacana. Muito Top, bom, cara. E uma coisa, né, que a gente assim, essa coisa é você justificar o investimento, né, você criar um plano de trabalho, alguma coisa que você justifique, né, esse investimento, porque
muitas vezes, né? Hoje nem tanto mais, mas já aconteceu muito da gente chegar em cliente, né? Numa primeira abordagem, às vezes, né? Para se apresentar e tudo mais. E às vezes a gente já ouvi, né, cara? Pô, mas nunca aconteceu nada aqui, né? Uhum. Pra que eu vou investir, né? Cara, mas nunca aconteceu, nunca tive nenhum problema aqui, né? Mas não dá pra contar com a tem um sorte, projeto né? interessante que é engraçado. É que nem incêndio, né? O bombeiro, quando ele vai dar um treinamento, alguma coisa, ele não fala pra você se, né? Ele fala pra você quando acontecer, porque vai, né? Ele parte do princípio que você tem que estar realmente preparado para que quando acontecer um incêndio, alguma coisa, você esteja pronto ali para mitigar, para trabalhar, né? A gente tem que buscar apoiar outras áreas de negócio com qualquer que seja a atividade. Mas muita gente tem essa insegurança de querer mais atividades, mais trabalho, porque não tem um processo bem estruturado, ou contratou mal, não tem confiança no time, ou não tem realmente base para fazer, né? O que é in natura para você fazer. Mas, beleza, realmente, não tá acontecendo nada. Cara, se não tá acontecendo nada e eu tô falando isso, alguém vai falar também, o que vai acontecer comigo? Então você tem que procurar crescer, cara. Isso. Pô, pra isso aqui, tá controlado? Não tem mais nenhuma variante próxima para acontecer? Legal. O que eu vou fazer com o meu tempo ocioso? O que eu vou fazer com esse tempo que não é produtivo e eu vejo que há outras dificuldades em outros departamentos que de repente eu posso me aproximar e trazer um pouco de visão? Cara, a gente fica nessa noia, né? Nessa paranoia constante lá. Pô, vamos colocar Por exemplo, eu vim pra cá. Aí o time já fica assim, ferrou. Já foi pra lá, quando volta cheio de ideia. Todo workshop que eu vou negócio, o Samuel já logo fala, putz, você vai mesmo? Eu falei, vou, cara. Ih, cara, ó, prepara aí que quando o Tais Mania daqui a pouco volta aí rodando Furacão Katrina aqui e tal, porque é uma maneira, inclusive, eu já falei isso uma vez no podcast que eu participei, de você ser grato à sua companhia. Você vai fazer uma viagem com a sua empresa, você teve uma oportunidade, você vai desfrutar daquilo. Quando você volta pra casa, ou você multiplica aquilo que você aprendeu, aquilo que você viu, ou faz um projeto modelo, um projeto POC. Porque aí você, aquele cara lá, ele não vai só passear, entendeu? Ele vai lá relacionar, porque tem gente que fala assim, eu vou lá porque é bom, é network. Beleza, quando você volta pra casa, você faz o que com esse negócio? Entendeu? Eu faço network. Mas se eu precisar de um apoio lá no Maranhão, o network que eu fiz vai me ajudar no Maranhão, não tem operação lá, vai me ajudar lá. O pessoal fala, fiz network, peguei um monte de telefone. Cara, network não é colecionar telefone. O meu network é o seguinte, se eu pegar o telefone precisando de ajuda, quantas pessoas vão me atender no segundo toque? Perfeito. Segunda pergunta, desses que me atenderem, quantos vão parar o que estão fazendo para me ajudar? Isso é meu network. Isso aí. O resto telefone na agenda por interesse. Esse aqui é meu network. Eu tenho um network forte, isso agrega valor, inclusive para minha contratação no futuro. Quando eu contrato o Serpa e a rede dele. É um valor agregado ao produto que eu sou, né? Então, eu acho que você, quando vai numa oportunidade de um evento, ver um negócio ou não, cara, recebe isso depois em casa, faz um entendimento, multiplica o conhecimento, tenta fazer um projeto, porque isso fala assim, caramba, olha, o cara vai lá, mas ele tá trazendo coisa, não foi aprovado, mas ele teve teve a intenção de trazer, ele já tem um projeto, um princípio de um projeto tá na gaveta dele, o dia que a gente precisar ele tira da gaveta e põe na mesa. E aquela história, né? Você pode não saber tudo na vida, mas se você tiver o telefone de quem sabe, já é meio caminhada, né? E é isso, né? Às vezes o pessoal fala isso me lembrou de um projeto muito interessante, essa questão da dor, né? Às vezes o cliente não sabe que tem uma dor, ele não sabe. Tem um projeto muito interessante que a gente participou no passado, e foi o seguinte, a gente chegou numa empresa, disse, não, tá tudo certo aqui, não tem problema nenhum. Eu falei, tá bom, mas você permite a gente colocar um sistema de vídeo monitoramento que controla a entrada e saída do seu almoxarifado, né, da sua área de logística aqui? Aí ele faz, beleza, isso é interessante pra gente monitorar quem sai, quem entra e tal. Agora, só que a gente colocou de uma forma que não ficasse tão visível. Então, a gente identificava a pessoa na entrada, aquela pessoa era identificada e tinha os horários que ela podia entrar e sair. Várias pessoas. Isso ficou mais aproximadamente 1 mês, 2 meses. A gente identificou que a pessoa que tinha autorização para entrar das 7h30 às 5h30, ela voltava às 19h. Tem alguma coisa. Essa pessoa tem autorização para entrar a qualquer hora, mas o horário dela era de 7h30 às 17h30.
a gente descobriu, no final das contas, que estava acontecendo uma não conformidade aí. Ela realmente estava desaparecendo materiais da pessoa que tinha autorização, só que o gestor ele não tinha essa informação. E ela voltava às 19 horas e fazia esse tipo de ação. O que é que eu quero dizer com isso? É que às vezes existem situações que, nesse caso, o processo de logística almoxarifado ele falhou, né? Ele não conseguia visualizar a perda que ele estava tendo, mas ele passou a ter informação no momento em que a gente identificou. A gente não barrou a pessoa de entrar, mas ele passou a saber que a pessoa estava voltando depois do horário permitido que ela teria. Então, são detalhes que a gente consegue atuar não só na questão de segurança, mas também na diminuição de perdas, né? Então, é muito interessante. Isso eu poderia aqui discorrer dezenas de exemplos que a gente tem nesse mercado, que faz com que a gente visualize, né, essa questão do vídeo monitoramento, das tecnologias de segurança eletrônica, como algo que pode entregar muito mais, né, Diego? Se você não tem nenhum problema, tá tudo bem, então você tem que... O teu problema é que você não monitora a produtividade. Tá, começa por aí. Pô, se tá tudo certo, eu não tô tendo esforço, então monitora a sua produtividade, você vai ver que você cabe muito mais coisa debaixo do seu guarda-chuva, né? Começa a explorar outras áreas. E isso sempre vai acontecer. Porque quando você coloca um projeto novo, realmente começo ali é uma bagunça. Às vezes a bagunça é organizada, mas você tá muito atarefado. Quando o processo fica maduro, você zipa tudo aquilo que você tinha de grandeza, fica pequeno de novo, sobra mais espaço para você. E aquilo que é produtivo, ele vai cada vez diminuindo mais. Porque, cara, se eu faço todo dia um exercício e todo dia eu tenho 10 problemas, tem coisa errada. Por que esses 10 problemas não viraram 8? Não viraram 7? Não virou 5? Não criou... Ou porque um tá se repetindo tanto. Tá se repetindo, né? Tanto. Aí manteve 5. Mas agora, então, sempre vai ter 5, sempre vai ter 5. Então, por que eu tô agindo sempre no 5? Não tem uma automação nisso? Então sempre vai ter como você mitigar o esforço e vai caber cada vez mais tempo, mais coisas ali no seu servidor, né? No seu HD. Então, se você não tem nenhum problema, talvez o problema seja você não medir a sua produtividade. E investir certo, né? Um outro cliente também nos procurou uma vez, ele ligou pra gente e falou assim, eu queria comprar 30 leituras faciais para as entradas das minhas bases aqui. Eu falei, tá, mas você... Que sistema que você tem, né? Pra gente ver compatibilidade, aquela coisa toda, né? Ele falou assim, não, eu tenho um sistema proprietário e vai ter que integrar. Eu falei, você tem um sistema proprietário? Não, o sistema de controle de acesso aqui foi a gente que desenvolveu. Eu falei, tá, mas o equipamento em si, você sabe como é que você vai integrar? Ele falou, não sei, esse é meu problema. Eu falei, então eu quero vender para você a integração, o equipamento você compra onde você quiser. Uhum. Aí fui conversando com ele, fui entendendo, né? E falei para ele, cara, o equipamento é esse daqui, você pode comprar direto onde você quiser. Mas eu quero fazer a integração para você, porque era aí que tava o valor. Né? Ele não sabia onde... Ele foi pro mercado para buscar controlador facial. Eu falei, mas você vai fazer o que com isso? Ele falou assim, não, porque eu vou colocar no sistema aqui. Mas eu falei, mas você já sabe como é que você vai fazer? Ele falou, não sei ainda. Eu falei, então deixa que eu faço a integração para você. O equipamento você compra onde você quiser. Então... O que você falou, né? Desenhar no papel. Isso. Exatamente. Porque no final das contas, quem sabe a dor... Vou investir melhor. Quem sabe a dor é o cliente. O cliente sabe a dor que ele tem. Mas tem que fazer o que ele faz, né? Mas é o que ele faz, exatamente. Fazer o mapeamento, desenhar de fato toda essa solução. E o legal é isso, assim, o gestor, ele quer reconhecer quem é a empresa parceira, qual é o nome dela, só que internamente ele precisa de uma empresa que seja flexível em não ter a vaidade com o nome para ele apresentar a sinergia com a empresa. Para ele precisa saber quem é a Avante. Talvez o CEO, lá, a pessoa interna, precisa ver a marca da empresa dele ali naquele contexto. Isso. E é isso que no final das contas vai acabar funcionando para nós. Então, ter um produto de prateleira, mas também buscar refinar o desejo do cliente, personalizar determinado serviço, determinado produto, é muito importante para a entrega final. E, de novo, muitas vezes o cara não sabe o que ele tem que pedir. Ele não sabe o que é. Ele tem uma imagem do resultado, ele queria tudo funcionando junto, pela dor que ele tem, só que ele pede outra coisa que ele não sabe onde está o problema. Exato. Cliente que nem ele é bom, cara, de vender.
né? Porque já com 90% pronto. Porque ele já sabe como vai funcionar, ele já sabe como que ele vai empregar, ele já sabe o resultado que ele espera daquilo ali, né? Então, porque a gente tem muito processo que vai pro mercado, né? Que a gente bate o olho e fala, isso aqui não vai funcionar. Cara, o nosso comprador lá, eu gosto de falar que ele tem bastante facilidade com a gente, o nosso comprador. Porque isso é importantíssimo, eu falo pro time o seguinte, quando você chegar um dia e for um parceiro em determinado produto, o nosso desafio é ser mais especialista no teu produto que você. Esse é o nosso desafio. Eu tô lá uma plataforma de gerenciamento de tarefa. Cara, a gente tá usando tudo que a plataforma tá. Não, mas a gente vai usar, calma. Eu quero usar o nível 1. Depois a gente vai pro 2. Mas no nível 1, quando a gente passar pro 2, eu vou entender mais o nível 1 do que o cara que me serve esse sistema. Perfeito. Porque eu quero estimular o cara a desenvolver solução para mim. E eu não quero ser enrolado na bandeira, como a gente fala, entendeu? Então, quando é segurança humana, cara, eu vou conhecer muito mais do que... Eu vou entender os processos do meu fornecedor, porque eu já peço meu pai fala muito isso, né? Se eu tô numa linha de produção martelando cadeira, se eu souber qual é a perna que o cara vai martelar depois de mim, eu já entrego o assento virado com a perna certa, entendeu? Perfeito. Só que isso a gente leva muito pro nosso parceiro, nossa dupla de trabalho. Mas eu posso estender isso pro meu parceiro de negócio. Pra cadeia toda. Porque no final das contas, cara, tem muita gente que usa crachá, né? Eu não gosto desse termo. Até esse negocinho, meu cliente. Eu nem gosto muito de ser chamado de cliente. Porque, tudo bem, parceria mesmo. Cara, são papéis e responsabilidades. Sem dúvida. Entendeu? Eu tenho que cobrar meu fornecedor pelo papel e a responsabilidade dele. Eu tenho que ser cobrado pelo meu fornecedor pelo meu papel e pela minha responsabilidade. É simples assim, Perfeito. Entendeu? E aí você para de ser injusto aí na comunicação, né? Cara, eu acho que é isso. Só um ponto, né? Pra gente ir para um encerramento. Eu às vezes converso com o pessoal, né? Que às vezes eu tinha vontade de montar um workshop para comprador de segurança. Porque às vezes eu vejo o trabalho que é desenvolvido por alguém como você, assim, né? E às vezes vai por um suprimentos que às vezes não tem essa ligação, né? E não tem essa aproximação com a área técnica. E não tem essa aproximação ou talvez até essa preocupação, né? Não é raro a gente ver soluções sendo compradas por preço, né? E que depois não vão atender exatamente a expectativa daquilo que você se programou para aquele projeto. E eu reforço isso que você está falando. Nem todos os lugares entendem isso. O gestor entendendo do movimento de compras. Nem todo lugar entende isso. Só que isso também é uma defesa. Porque você faz, às vezes, um bid, chega a empresa com preço lá embaixo. Aí o que suprimentos faz? Fala, é isso aqui que eu quero. E ele está prometendo entregar isso. Aí ele compra. Aí joga no teu colo para você executar. Comprado. Aí não tem integração, TI, não funciona nada. Quem sai como incompetente é o gestor de segurança. Tem no cliente tal, tem no cliente B, tem no cliente C, foi barato, eu bati o meu... E como é que você não põe para funcionar? Eu já passei por isso. Recebi o negócio no meu colo, falo, implantei, eu não consegui. Isso é bem comum ainda hoje. Então, a gente tem que se aproximar de uma forma amistosa para entender e, orientar, né? Olha, isso aqui realmente está com preço muito bom, mas onde que está aplicado? Em tal lugar. Mas será que aquele cara teve a mesma condição que nós para aplicar isso? Tem as mesmas regras, as mesmas políticas? E cada vez e é um privilégio o nosso departamento, nossa área de segurança, né? No nosso mercado, está cada vez mais unido. Então você conhece todas as empresas, você conhece todos os gestores. Então essa troca agora está muito mais enriquecedora e muito mais segura, né? De você ver a experiência que cada um teve com as empresas. Né? Saber se a empresa vai ter condição de manter aquilo durante muito tempo, né? Isso é fantástico. Gente, legal. Muito obrigado aí. Muito obrigado pelo papo. Mais uma vez. Muito obrigado pelo seu tempo. Foi fantástico a nossa conversa. Seguramente legal. A gente tá saindo daqui, né? Não, e dá pra aprendendo 3 horas conversando. Mostrando aqui. Não, tem mais, a gente vai conversar mais. Tem jantar ainda. Tem muito pessoal que não vai, infelizmente, vocês não vão participar, né? Mas a gente vai conversar mais ainda. O Ogen Camp tá sensacional, show, cara. Clebão, Rem e todo o time da Ogen aí, então, parabéns. A galera também aqui, toda essa equipe, eu gosto de falar isso sempre todo lugar que eu vou. Toda essa equipe aqui, de produção, maravilhosa, que olha, muito cara, bacana. É contra-regra, é produtor, é o diretor, todo mundo aqui, cara. Muito obrigado, viu, pessoal? Fantástico. Muito obrigado. Valeu, Diegão. Valeu, gente, valeu. Vamos pra próxima. Valeu, gente, obrigado. Tchau, tchau. Valeu mesmo.